Bom, estamos chegando aqui ao final, né, do componente de introdução à lógica de programação. Esse aqui é um tema, um dos meus mais favoritos, tá? Na minha opinião, um dos mais importantes do curso, que trata sobre o conceito de funções, tá? Nós todos assim conhecemos aí o que são função, o que é uma função na matemática, né? A função basicamente você pode imaginar lá como uma caixinha que recebe um valor e transforma aí como saída um outro valor, certo? Isso que é o conceito de função na matemática. Aqui no Python o conceito é parecido também, tá? Uma função, ela recebe um valor e ela pode ou não ter a saída de um outro valor, tá? Normalmente tem uma saída de valor, tá, nas funções do Python, mas pode ser que a função não retorne nada, simplesmente ela execute uma determinada ação. E para que nós, assim, podemos criar uma função no Python, a nossa própria função, basta que nós utilizamos essa sintaxe aqui, ó, def, tá, para definição da função, nome da função, definição dos parâmetros e o bloco de comando da função. É só isso, tá? Nós já usamos aí diversas funções, né? Lembra aí, por exemplo, né, em uma lista, por exemplo, a lista de frutas, né, se nós quisermos saber a quantidade de itens nessa lista, a gente usa a função len, passando aqui como argumento dessa função a lista, tá? E aí ela vai trazer aqui a quantidade de itens dessa lista, tá? Então isso é uma função. Normalmente a função ela retorna um valor e somente um único valor, tá? Mas as funções no Python também, elas não necessariamente precisam retornar valor. Ela pode executar uma determinada ação que não retorna valor. Então, muito da programação que nós fizemos aqui ao longo do curso poderia ter sido reaproveitada na forma de função, porque essa é uma das vantagens, né, do uso de funções, é você ter aí também um reaproveitamento de código, tá? Por exemplo, aqui o nosso dicionário, né, que nós fizemos, tá? Nós podemos implementar ele na forma de função, tá? Vamos fazer aqui um exemplo aqui seguindo a sintaxe, tá? Então, def traduz, tá? Esse vai ser o nome aqui da nossa função. Vai traduzir aí uma palavra em português para o inglês. Então, a primeira coisa é, nós temos aqui um dicionário interno de palavras. E aí, olhando lá a nossa lógica, nós usamos aqui um if, né? Então, se a palavra tiver no dicionário, nós imprimimos ela. Se não, nós falamos que a palavra não foi encontrada no dicionário, tá? Nós poderíamos implementar essa função, assim, sendo um pouco mais preciosista, tá? Em que a função ela não faça nada disso, assim, que ela não escreva a mensagem, ela simplesmente eu passo uma palavra em português e ela retorna a palavra em inglês, tá? Mas aqui, só para você entender o exemplo, né, de reaproveitamento de código, eu estou pegando então todo esse código aqui que eu escrevi e, e jogando para dentro de uma função, para que nós reaproveitemos ela futuramente, tá? Então vamos checar aqui, def traduz, passa a palavra em português. Aqui nós temos um dicionário. Aqui nós procuramos a palavra no dicionário em português e tal. É isso. Vamos testar então essa função aqui, tá? Então traduz a palavra aqui, mesa. O que foi? Mesa não tá. Ah, tá. Eu tenho que passar isso como uma string, né? Mesa. Olha lá. A palavra mesa em inglês é table. Vou pegar a palavra cidade. A palavra cidade em inglês é city, tá? Então, olha só que bacana, nós vamos reaproveitando a função. Aí, se eu quiser a palavra livro, a palavra livro não tem aqui. A palavra livro não é encontrada no dicionário. Mas o que eu posso fazer? Eu posso
depois incrementar esse dicionário e incluindo novas palavras, tá? Então, é assim que nós criamos aqui uma função, tá? A nossa própria função aqui no Python, tá bom? Def, nome da função, o parâmetro que recebe e aí o bloco de comandos, tá? Aí tem uma nomenclatura assim importante, tá? É que nós definimos aqui, né, na função, os parâmetros, tá? Mas os parâmetros, eles são opcionais, não necessariamente nós precisamos passar parâmetros, tá? E quando nós passamos parâmetros para uma função, que foi o caso aqui, tá? Passamos aqui a palavra livre, isso aqui é chamado de argumento de uma função, tá? Se a gente estivesse falando de linguagem de programação orientada a objeto, isso aqui poderia ser um método dentro de uma classe que recebe um determinado valor, tá? Mas no conceito aqui que nós estamos aqui focando assim mais na programação estruturada dentro do Python, nós não estamos utilizando o Python aqui como uma linguagem de programação orientada a objeto, então você entende dessa forma, tá? Estamos criando uma função que tem uma entrada e tem uma saída. No material aqui você vai poder estudar melhor, tá? Por exemplo, essa aqui é uma função que retorna o maior de dois números, tá? Recebe aqui dois parâmetros, né? E retorna qual é o maior deles, tá? Essa função maior mesmo, tá? Onde nós passamos aqui os argumentos 3 e 5 para identificar, ela é uma função que escreve qual é o maior dos valores. Mas ela poderia, ao invés de escrever, retornar esse valor, tá? Como que ficaria então? Vamos lá. Def maior recebe x e y, e aí nós vamos testar, né? Então, se x, if x for maior do que y, então retorna x. Tá? Se não, retorna, tá? A gente usa essa palavra return y, tá? E vai funcionar também, ó, maior, sei lá, entre 6 e 8. Aqui, ó, retornou, tá? Aí se eu quiser criar uma outra função, por exemplo, def imprime maior, eu posso receber aqui o que os valores, né, x e y maior, eu posso imprimir, por exemplo, o maior valor entre %d e %d, tá, entre x e y, né, é %d. Tá? Então aqui eu só estou formatando a saída. Tá? E aqui eu posso usar lá aquela interpolação de strings que nós já conhecemos, x, y, e aqui eu posso chamar a função que eu defini anteriormente, que é a função maior. Maior x e y. Tá? O que eu fiz aqui? Eu criei uma função que chama imprime maior e que ela chama uma função já existente, que é essa função maior aqui, que vai retornar o que é o maior entre x e y. Vai trazer o resultado aqui e nós vamos imprimir isso em tela. Tá? Vamos testar então? Então, imprime maior entre 2 e 5. Opa, faltou a vírgula. Olha lá. O maior valor entre 2 e 5 é 5. Tá? O que ele fez aqui? Chamou primeiro essa função e esse comando print aqui, essa função print, chamou outra função maior. Então olha que interessante, né? Nós podemos então chamar uma função dentro de outra. Tá bom? E aqui, no final aqui, não, antes de chegar no final, tá, o assunto é bem mais extenso do que isso que eu cobri, então eu peço que você leia o material com calma e vá implementando aqui, né, todos os códigos que eu mostro no material, principalmente aqui quanto ao escopo de variáveis, tá, o escopo de variável dentro da função, como é que você utiliza, né, uma variável dentro da função ou fora da função, tá, leia isso com calma. E aí depois eu mostro aqui um conceito que é muito importante,
Aqui é um exemplo de uma função que calcula juros, tá? A gente passa um valor, tá? E ele calcula o juro, retorna um valor qual é o percentual do valor que eu passei, tá? Então, sei lá, se eu passei aqui R$100 a uma taxa de 10%, ele retorna aqui R$10, tá? R$100 a uma taxa de 10, retornou 10, tá? A taxa aqui está pré-fixada, tá? Por quê? Se eu não passar nenhum valor, a função assume que o valor é sempre 10, tá? Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos levar isso aqui lá para o Python. Def calcula juros. Aqui tem o valor e a taxa. Tá? E aqui o que nós queremos é que ele calcule os juros. Tá? Então, juros é igual a valor vezes a taxa. Tá? Taxa o quê? Dividido por 100. Tá? Taxa dividido por 100. Só para a gente garantir aqui que essa operação ela vai ser realizada primeiro para depois fazer a multiplicação. Então, valor, taxa dividido por 100, retorna juros. Certo? Então, aqui, calcula juros. Se eu passar aqui R$100 a 5%, ele retorna lá R$5. Tá? Esse foi os juros aqui. Tá, mas e se eu não sou obrigado a passar todos os valores aqui de uma função? Eu poderia colocar já um valor padrão? Tá? Poderia sim. Tá? Eu posso pegar essa função aqui, calcula juros, e falar que a taxa é sempre de 20%. Tá? Vou ter que reescrever aqui essa função. Vamos lá, def calcula juros. Então passa lá o valor, a taxa, aí essa taxa eu vou deixar pré-fixada. Se o usuário não passar nada, ele sempre vai calcular 20%. Valor vezes taxa dividido por 100. Retorna juros. É isso, tá ok, tá certo. Então calcula juros. Vou passar aqui então o valor de R$100. Ignorei o segundo parâmetro. Ele trouxe aqui R$20. Tá? Se eu passei R$100, ele assumiu aqui o valor padrão da taxa de juros, que é 20. Agora, se eu tivesse passado aqui 50%, ele iria me trazer 50. Tá? Então, essa é uma funcionalidade aí interessante aí de você definir já um valor padrão para o parâmetro, tá? Caso o usuário não tenha passado. Então, isso é interessante. E o que mais? E aqui é um tema que seria necessário assim, algumas horas, né, para a gente explorar ele, tá? Mas aqui no curso nós não temos essa pretensão de explorar esse tema a fundo, que é a recursividade, tá? Recursividade em funções. Ou seja, é uma função chamar a ela mesma, tá? No caso aqui, essa função que calcula o fatorial de um número. O que é o fatorial? O fatorial é dado o número, você multiplica isso sucessivamente por uma sequência de outros números menores do que ele. Tá? Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Tá? E olha que interessante a implementação do fatorial. Definimos o fatorial de um número. Se esse número for 0 ou menor do que 0, o fatorial dele é sempre 1. Isso é uma regra, vamos colocar assim, do fatorial. Por isso que tem esse if aqui. Se não, eu vou retornar o quê? O número, tá? Por exemplo, 5, vezes o fatorial desse número. Mas o fatorial desse número menos 1, ou seja, 5 vezes 4. Tá? E aí, quando for chamada essa função, ele retorna novamente aqui, aí vai passar 4 aqui. Aí 4 é menor ou igual a 0? Não. Então 4 vezes quem? Vezes 3. E aí repete de novo a operação.
tá? Esse é um tema bem extenso na computação, né, de recursividade, é uma solução elegante para vários problemas, tá? Recomendo aí que você depois tente calcular aí a sequência de Fibonacci, também usando essa mesma técnica, né, de algoritmo recursivo, para você entender melhor aqui o que é a recursividade. Mas é basicamente uma função chamando a ela mesma, tá? Normalmente assim é uma solução bem elegante. E nós temos aqui funções que trabalham com listas. E aqui eu queria deixar esse exercício para você resolver, tá? Que é um exercício em que você vai ter que criar uma função, cujo objetivo dessa função ela recebeu uma string aqui, por exemplo, a string teste, ela tem que contar a frequência com que ocorrem as letras. Por exemplo, a palavra teste, ela tem 2 T's, 2 S e um S, tá? Mas se fosse, por exemplo, a palavra professor, então teria lá um P, 2 S's, né, 2 O's e assim por diante. Então eu gostaria que você implementasse uma função que conta essas letras e, assim, você apresente ela por meio de um dicionário, tá? Mostrando aqui então a estatística aqui, né? Qual a frequência que aparece as letras, tá? Então, por exemplo, a letra T apareceu 2 vezes, a letra E 2 vezes, a letra S uma vez, tá? Mas isso para qualquer palavra, tá bom? Então pausa o vídeo, tenta implementar e se você ficou com dúvida, na sequência eu mostro a implementação.